galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E agora eu já tenho certeza absoluta que também é das Américas. E vamos lá. Olha só, meu companheiro, nós vamos continuar na batida do curso de interpretação. Você já está percebendo que basta você se apegar ao texto e continuar na batida que você vai se dar bem. Agora, você precisa aprender umas coisitas mais que podem te cobrar na prova. Não basta pegar só o texto e ficar lendo. Ah, vou pegar Machado de Assis e vou ficar lendo. Não, você tem de estudar sobre. E é para isso que eu sirvo. E é para isso que você tem o curso LAC como parâmetro para poder estudar para a prova de concurso, não é? Então vem aqui comigo. Hoje a gente vai trabalhar as funções da linguagem. E o processo não é complicado, o processo é simples. Não vai ser um estudo dirigido, eu vou te mostrar tudo que tem num processo de linguagem para você entender como é que isso vai cair na tua prova, tá? Então vem aqui comigo, ó. A palavra linguagem é aqui empregada como conjunto de características comuns a diversas línguas. Então, se você, por exemplo, pensar naquela aula, ou na aula, pode recorrer à aula agora. Eu sei que você tem aí a aula em que eu dei o conceito de língua e linguagem, do texto verbal e não verbal. Aqui a gente vai encarar a linguagem como um conjunto das características comuns a diversas línguas, porque cada língua, e nós vimos o que é a língua, é um conjunto de uma determinada comunidade, como por exemplo a língua portuguesa, é um tipo de quê? De linguagem. Tomaremos aqui, para estudar suas funções, a análise tradicional estabelecida por Jacobson, que se fundamenta no esquema da comunicação explicitado no esquema a seguir. Olha o esquema do Jacobson. Código, emissor, mensagem, receptor, canal e contexto, que é o referente. Então, olha o que a gente tem aqui. Em todo ato de fala, de comunicação, eu sempre tenho o quê? Emissor e receptor. Na aula sobre os códigos, sobre os conceitos do texto verbal e não verbal, no conceito de linguagem e de língua, aprendemos ou não aprendemos que em qualquer ato de comunicação eu sempre tenho um emissor, que é a pessoa que fala, que professa a palavra, e eu sempre tenho o receptor, que é a pessoa que escuta, que decodifica, que interpreta. Só que aí se liga. Quando eu tenho esse emissor, eu, por exemplo, sou um emissor. Eu sou um emissor. E você é quem? É o receptor, é o interlocutor. Nós temos um código. No caso, o nosso código é a língua portuguesa. Mas nós temos também uma mensagem. Afinal de contas, eu não estou aqui falando a esmo e você não conversa com a pessoa, é blá, 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 blá. Não, isso não existe. Você fala, você quer ser entendido e quer que o outro te entenda. E é por isso que você transmite o quê? Uma mensagem. Independente da mensagem que é representada, você tenta se fazer entendido e tenta o quê? Entender. É ou não é? Um ato de comunicação plenamente satisfatório é assim. Eu tenho de ser entendido e tenho de entender. Aí nós temos um canal. E esse canal é o veículo pelo qual nós vamos nos comunicar. Por exemplo, pode ser o telefone, pode ser o rádio, pode ser a TV, pode ser o próprio ar. Quando eu estou falando com você, você escuta a minha voz que se propaga no ar. No nosso caso aqui, você que está em casa está utilizando um canal, um computador, um celular, não sei o que você está utilizando, mas você está utilizando a internet, é ou não é? E a gente tem um contexto, que é o processo do referente. Como é que isso vai acontecer? Que contexto é esse? Ora, dependendo da situação, nós nos adequamos
ao certo tipo de linguagem. Eu sempre brinco com o meu aluno que você não pode ir à praia de terno e nem a um casamento de sunga de praia. Você só pode ir à praia de sunga e você só pode ir a um casamento de terno. Ah, não, professor, eu sou diferente. Beleza, é contigo, mas adequado à situação não está. Tranquilo? Agora, para a gente entender isso daqui, na regra, nós vamos desmembrar. Então, vem aqui comigo, ó. Elementos da comunicação, diante daquele quadrinho do Jacobson. Emissor, emite, codifica a mensagem. É o cara que fala, é o cara que manda a mensagem. Receptor, recebe, decodifica a mensagem, ou seja, ele interpreta, ele entende, ele compreende. Mensagem, conteúdo transmitido pelo emissor. E, na verdade, vai depender. O que vai acontecer? Tem uma mensagem. Então, se você está dentro da igreja, é um tipo de mensagem. Se você está no estádio de futebol, é um outro tipo de mensagem. Se você está assistindo a uma videoaula, é um tipo de mensagem. Se você está vendo um DVD de funk, é um tipo de mensagem. Se você está vendo um DVD de música clássica, é um tipo de mensagem. Então, a mensagem é o conteúdo que está sendo transmitido. Aqui no caso da videoaula, eu estou transmitindo o quê? Eu estou transmitindo um conceito sobre as funções da linguagem e você está aqui como receptor para aprender como é que isso funciona para não errar no dia da prova. É ou não é? Agora, código, conjunto de signos usado para a transmissão e recepção da mensagem. Nesse momento, eu estou falando contigo. Então, o código que eu estou utilizando é a língua portuguesa. Referente, contexto relacionado a emissor e receptor. Então, a gente tem de estar num contexto, de certa forma, entendido pelos dois, para que o processo seja plenamente satisfatório. E nós temos o canal, que é o meio pelo qual circula a mensagem. Por exemplo, poderia agora parar a aula e falar assim, ó, gente, vamos nos comunicar agora apenas pelo WhatsApp, apenas pelo Facebook. Então, nós utilizaríamos o WhatsApp como meio de canal para a gente poder circular a nossa mensagem. Tranquilo? Agora vamos lá. A cada um desses elementos presentes no esquema da comunicação se relaciona uma função específica de linguagem. Aí eu vou te dizer o seguinte: não há apenas um tipo de função no texto. O mais rico é a mistura, mas há a predominância. Então, nós vamos começar a estudar a relação da predominância nos textos e identificar isso nas questões. Então, vem aqui comigo, ó. A função emotiva ou expressiva. Então, você visualizou isso daqui, ó. Os elementos da comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o código, o referente e o canal. Aí agora você vai estudar o quê? Você vai estudar a função, que vai ser centrada nesses elementos. Tranquilo? Então vem aqui comigo. A função emotiva ou expressiva é centralizada no emissor, camarada que fala, numa expressão pessoal sobre o que é enunciado. Suas marcas típicas no discurso são a presença da primeira pessoa. Eu, nós, pronomes pessoais, verbos e pronomes possessivos, exclamações, interjeições e modalizações. Na verdade, a principal marca, já que é centrada no emissor, é a marca da primeira pessoa, em que eu digo eu, em que eu digo nós, em que eu digo meu. Então, a função
emotiva ou expressiva, e é por isso que a gente diz emotiva, porque ela é centrada no eu. Tranquilo? Então, no emissor. Agora, função conativa ou apelativa, centralizada no receptor, com a finalidade de obter da pessoa a quem se dirige o texto um comportamento adequado ao que lhe é dito. Suas marcas linguísticas são a presença da segunda pessoa, pronomes pessoais, possessivos e verbos, o imperativo e o vocativo. Como assim? Vamos lá. Isso daqui é muito interessante. Quando a gente fala em imperativo e vocativo, eu tenho certeza que a função é conativa ou apelativa. É um recurso muito utilizado para a linguagem da propaganda. E é por isso que o camarada utiliza o imperativo, porque ele quer te convencer a fazer ou a consumir aquilo que ele está dizendo. E é por isso que a função conativa é centrada em você, receptor. E é por isso que ele muitas das vezes utiliza um vocativo. Por exemplo, dona de casa, você que está passando aí uma dificuldade para poder lavar a sua louça, use o detergente tal. E aí você, porra, esse detergente é bom, hein? Eu vou utilizar. E aí o que ele fez? Ele utilizou um vocativo porque ele direcionou, ou seja, não é a mensagem que vale para todo mundo, é uma mensagem direcionada. E isso ganha apelo, isso ganha força. É por isso que é conativo ou apelativa. Está apelando para que você faça alguma coisa. Não é simplesmente jogar a mensagem. Ela espera que, diante da mensagem, você, que é o receptor, tome alguma atitude, faça alguma coisa. E é por isso que ela utiliza o modo imperativo. Aquilo dali não é um processo passivo, é um processo que te induz a realizar alguma coisa. Agora, vamos para a próxima. Função referencial, centralizada no contexto ou referente, que permite falar-se dos objetos do mundo, dos objetos perceptíveis ou imaginários. Suas marcas são a terceira pessoa e os dados relacionados ao mundo real. E aí se liga só. Suas marcas são a terceira pessoa e os dados relacionados ao mundo real. No final das contas, ela está se relacionando à informação. Isso é uma função referencial, porque se ela está centralizada nos dados relacionados ao mundo real e ela também está trabalhando a terceira pessoa, é uma informação. Então, eu digo assim, observa-se que a violência no estado do Rio de Janeiro vem aumentando com o passar do tempo. Diante disso, devemos tomar precauções. Ou então, dentre tantos motivos que legitimam tal assertiva, temos a corrupção nas polícias, o descaso das autoridades, o tráfico de droga nas comunidades carentes, a falta de apoio e infraestrutura para os menores de rua e por aí vai. Ou seja, ele está, de certa forma, trabalhando uma informação. E diante dessa informação, ele trabalha normalmente na terceira pessoa e com dados relacionados ao mundo real. Ou seja, é uma informação e aquilo dali tem uma serventia para você. É por isso que a gente pensa no contexto. Por que eu estou buscando aquela informação? Agora, função poética, centralizada na mensagem, referindo-se a um mundo novo. Olha a pitch aí, ó, mundo novo, criado pela linguagem. É a função predominante nas obras literárias, ainda que não seja exclusivo delas. Então, no final das contas, quando a gente diz que a função é poética e ela está
centralizada na mensagem, referindo-se a um mundo novo, criado pela linguagem, é a função predominante nas obras literárias, ainda que não seja exclusivo delas, eu estou brincando com a palavra. Essa é a verdade. É predominante na obra literária, porque na obra literária a gente não tem aquela obrigação do texto dissertativo, por exemplo, do texto em prosa, em que eu tenho início, meio e fim. Quando eu trabalho uma obra literária, muitas das vezes a gente tem a obra literária que é em prosa e tem a obra literária que é um poema. Mas ainda assim, no poema, muito mais a relevância da função poética, mas no texto em prosa eu também tenho. Porque uma função poética, uma poesia, ela pode aparecer em qualquer tipo de texto, e não obrigatoriamente num poema, mas é o fato de brincar com a palavra, de certa forma, tranquilo? E assim fica mais fácil você poder identificar. Por exemplo, um poema em que o camarada fala do mar, das ondas do mar, e a estrutura dele funciona como se fosse um mar. Isso é basicamente uma função poética. Agora, função fática, centralizada no canal ou no contato entre o emissor e o receptor, cuja finalidade é verificar a eficiência do canal de comunicação. Suas marcas são os sinais de interrupção do contato como não é, entendeu, alô. Também são exemplos de função fática as falas da exigência social, em que, de fato, nada se comunica além de estabelecer-se uma relação social transitória entre falantes. Vamos lá, vou explicar o que é isso. Você mora num condomínio, aí você vai pegar o elevador. Quando você abre o elevador, já tem uma pessoa lá dentro. Você vai transfigurar ali uma função fática, porque você vai falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E você espera o que de volta? A mesma coisa. Afinal de contas, é centralizada no canal e no contato entre o emissor e o receptor. Então, esse alô, que, tudo isso é função fática. Porque aqui, a função fática, ela na verdade tem a intenção de iniciar, dar continuidade ou interromper uma conversa. Por isso que eu digo, alô, para dar continuidade, para iniciar, né? Alô, vou continuar. Aí eu digo, bom dia, estou começando, mas eu também quero estender, porque eu quero receber um bom dia de volta. Aí quando eu digo tchau, já é, eu estou finalizando a conversa. Então a função fática é baseada nisso, no canal, no processo social e nas marcas de interrupção. Tranquilo? Agora, função metalinguística, interessantíssima porque cai muito em concursos públicos. Por exemplo, você vai fazer um concurso, independente da banca, que pode cobrar uma função de linguagem. Os vestibulares sempre cobram a função da linguagem. E a função da linguagem que mais cai, tanto em concursos públicos como no vestibular, acaba sendo a função metalinguística. Porque ela é interessantíssima. E muitas das vezes não compreendida pelo aluno. Ela é centralizada no código. No código. Que permite estabelecer significados do código utilizado e, além disso, também caracteriza os textos que falam de si mesmos. O que nos permite falar de metatexto, metateatro. Por exemplo, toda linguagem metalinguística tem uma origem. A origem no teatro grego. Antigamente, hoje em dia a gente não tem muito isso não. É uma boa peça teatral. Hoje em dia você vai a um stand-up comedy, coisa e tal, mas o teatro, o grande teatro grego, como é que funcionava? Você tinha os personagens que se relacionavam entre eles, é claro, e você tinha o coro. Você tinha um coro. Aí aquilo dali fazia o quê? Em determinado momento, ele parava de se relacionar com os personagens e ele se virava apenas para o público. Porque na peça teatral, uma boa peça teatral, o ator
ator, ele não olha para o público. Não é como, por exemplo, um stand-up comedy em que o camarada está olhando para você o tempo todo para ver se aquela piada está ou não está fazendo sucesso, para ele poder modificar ou dar continuidade naquilo que ele está fazendo. Os personagens de uma peça teatral, eles se relacionam entre eles e não com o público. Aí, o que o coro fazia? Ele se virava para o público e ele começava a analisar criticamente a peça. Então, ele dizia assim, poxa, o que você acha? Ele começava a dialogar. O que você acha desse rei corrupto, dessa rainha infiel? É um absurdo, por exemplo, cobrar impostos das famílias que não têm terras e não sei o que lá, e papapá, e por aí ia. Então, o que esse elemento da peça fazia? Ele utilizava o teatro para falar do próprio teatro. Então, quando eu utilizo a metalinguagem, esse meta é através de. Então, eu uso o teatro para falar através do próprio teatro. Isso é metalinguístico. Aí a gente chama de metateatro, metatexto, mas no final das contas é tudo metalinguagem, porque todos eles se valem do quê? Da linguagem. Um exemplo interessantíssimo para você entender isso é um programa que passa na Globo, que é o Video Show. O Video Show, ele é uma concepção de metalinguagem. Porque se a gente parar para analisar, o que é o Video Show? Ele é um programa de TV que fala dos outros programas de TV. Ele explica os outros programas de TV, basicamente as novelas. Beleza, mas é ou não é metalinguagem? Ele se vale da televisão para explicar a própria televisão. Então, o texto que utiliza o texto para poder explicar é metalinguístico. O dicionário, por exemplo. Quando você pega um dicionário, você abre e você olha, por exemplo, cadeira. Aí você vai lá, substantivo feminino, composto de acento, hastes, e não sei o que lá, encosto e por aí vai. Aí ele coloca a separação da sílaba, papapá. Meu companheiro, quando você procurou ali cadeira e ele te explicou o que era cadeira, ele usou a linguagem para explicar um termo da linguagem. Ou seja, um exemplo de metalinguagem. Tranquilo? Diante disso, vamos continuar nossa brincadeira. Vamos lá, ó. Dificilmente, porém, um texto se utiliza de uma só função. E, frequentemente, um texto mostra várias delas simultaneamente. Assim, por exemplo, no slogan eleitoral, é Lula de novo, podemos encontrar uma função referencial. O elemento Lula é do mundo real. Uma função emotiva, o que é expressado pela exclamação ao final da frase. E uma função conativa, já que seu interesse é convencer o eleitor, né, a repetir o voto em Lula, porque é Lula de novo. Além dessas funções, poderíamos falar de outras, tais como a função lúdica, que se relaciona às brincadeiras, com as palavras, tomadas como significantes, repetições, refrãos, etc. Ou como signos, trocadilhos, ambiguidades, propositais, etc. Mas pela presença marcante da classificação de Jacobson, é nela que nos apoiaremos nos exercícios a seguir. Então, vamos fazer questões aqui agora, e aí eu vou dizer o seguinte, você vai perceber que se você fizer uma leitura daqueles elementos da comunicação e das funções, uma leitura atenta, e realizar esses exercícios e outros exercícios que você com certeza vai achar por aí, você vai tirar de letra isso daqui. Porque olha só, vamos lá. Leia com atenção o texto seguinte e a seguir marque a alternativa que melhor identifica as funções da linguagem que nele ocorrem. Opa, observa o comando. Identifica as funções da linguagem que nele ocorrem. Então, ele já está dizendo no comando da questão
que tem mais de uma função, provavelmente. Olha o título. Navegar os menus. Vou falar assim mesmo. Navegar os menus. O menu é uma lista das seleções disponíveis. Este celular possui 9 menus principais. Cada um contém vários submenus que lhe permitem usar a agenda, trocar o tom de toque e assim por diante. Então vamos lá. Use os menus e submenus de duas maneiras. Percorra a lista ou utilize atalhos, extraído de um manual do usuário de celular. Observa como é que eu fiz a separação aqui do texto. Aí ele pede para a gente marcar. A resposta é metalinguística, referencial e conativa. Vou explicar o porquê. Ele bota aqui no título, navegar os menus. E ele começa explicando o que significa a palavra menu. O menu é uma lista das seleções disponíveis. Então, isso daqui é um exemplo de metalinguagem, porque ele se valeu da linguagem para explicar um termo da própria linguagem. Até aí, tudo bem. Agora, olha o que é a linguagem referencial. É quando ele informa. O texto jornalístico, por exemplo, ele é todo centralizado na função referencial, porque o intuito é informar. Então, se o intuito é informar, se depende do emissor e do receptor de um contexto para que seja entendido aquele processo, se o intuito é informar, é utilizar um exemplo do mundo real, é o que acontece aqui, ó. Este celular possui 9 menus principais. Cada um contém vários submenus que lhe permitem usar a agenda, trocar o tom de toque e assim por diante. Então, ele está ou não está informando, dizendo para que serve aquele celular. Tá, não tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, uma linguagem que se centralizou na informação, ou seja, uma linguagem referencial. E, por finalizar, uma linguagem conativa. Olha aqui, ó. Use. Está vendo a marca do imperativo? Use os menus e submenus de duas maneiras. Percorra a lista e utilize atalhos. Então, ele está centralizando agora em você, emissor. E ele se valeu de uma linguagem do modo imperativo. Então, é uma função conativa. Porque a função conativa ou apelativa, ela simplesmente espera que você tome uma atitude diante do processo. Então, ela quer ou não quer que você realmente percorra e utilize os atalhos? Quer. Então, acabamos de responder a questão 1. Letra E, metalinguística, referencial e conativa. Podemos ir para uma próxima. Assinale o item que identifica a função da linguagem predominante no seguinte trecho. Hipótese é uma coisa que não é, mas a gente diz que é para ver como seria se fosse. Milor Fernandes. O Milor, ele fez uma brincadeira, é óbvio. Um grande escritor, mas para e pensa. Hipótese é uma coisa que não é. Realmente, não é. Se é uma hipótese, não é fato, não aconteceu. Mas a gente diz que é para ver como seria se fosse. É exatamente assim. Geralmente, quando tem uma briga de casal, a mulher faz ou não faz assim com o homem? E se fosse ao contrário? É ou não é? Então, desculpa mulherada, mas é mais ou menos assim. A minha mulher pelo menos faz assim comigo. Mas e se fosse ao contrário?
Então é uma hipótese, que não é, mas que a gente diz que é para ver como seria se fosse. Se fosse assim, eu ia fazer tal e tal. Estão entendendo? Então, a explicação do Milor Fernandes está perfeita. Então, na verdade, o que ele fez? Ele fez uma metalinguagem. Porque, no final das contas, ele está ou não está explicando o que é a palavra hipótese. Então, ele está utilizando a linguagem para explicar um próprio termo da linguagem. E quando eu explico o que é uma coisa, eu estou fazendo uso da metalinguagem. Então, questão 2, letra C, sem sombra de dúvidas. Vamos para a questão 3. Vamos lá. Como na questão anterior, assinale o item que identifica a função da linguagem predominante no seguinte texto. A lâmpada de tungstênio é a mais comum de todas. É constituída de um globo de vidro transparente ou opaco, soldado a um soquete de latão. Dentro dele, uma haste também de vidro sustenta uma armação de arame com um filamento, fio dobrado em zigue-zague, de tungstênio. Quando a eletricidade passa através do filamento, ele esquenta. Ele fica tão aquecido que passa do vermelho ao branco. Isto é chamado incandescência. E com esta luz assim produzida, podemos ler, escrever e trabalhar. A resposta, gente, só pode ser referencial. Você tem que marcar isso na sua mente. A função referencial, ela vai se basear na informação. Vai se basear na informação. É um texto informativo, no final das contas. Porque aqui está ou não está te informando o que é a lâmpada de tungstênio. Tá, não tá? Está informando. Eu não estou simplesmente explicando o que é uma lâmpada. Eu não estou simplesmente explicando o que é tungstênio. Porque aí você pode parar para pensar, ué, mas Sidney, aí no caso não seria metalinguístico? Não. Aqui ele está informando tudo. Então, ó, a lâmpada de tungstênio, que é algo real, do mundo real, é a mais comum de todas. É constituída de um globo de vidro transparente ou opaco, soldado a um soquete de latão dentro dele, uma haste também de vidro sustenta a armazenação de arame, de filamento, fio dobrado, zigue-zague, de tungstênio. Quando a eletricidade passa através do filamento, ele esquenta, ele fica tão aquecido que passa do vermelho ao branco. Isto é chamado incandescência, e com esta luz assim produzida podemos ler, escrever e trabalhar. Então, é uma informação para que você, de certa forma, saiba para que serve uma lâmpada de tungstênio. Serve para você ligar, é uma lâmpada, que vai te auxiliar em ler, escrever e trabalhar. Então, função referencial, porque é sempre centralizada na informação. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Diante disso, uma mensagenzinha que eu sempre procuro passar para você no final da aula. Essa de hoje é diferente. Eu não sei se você está conseguindo visualizar de forma adequada, mas eu vou fazer a leitura para você. São 3 regras de vida. Primeira, se você não for atrás do que quer, nunca vai ter. Então não adianta, meu parceiro, ficar sentado na cadeira que você não vai ter. Você falar assim, eu gostaria tanto de ser um funcionário do TJ, mas se você não correr atrás, meu parceiro, não vai cair do céu. Segundo, se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. Então, a pergunta é algo que deve fazer sempre parte da sua vida. Porque você tem de perguntar. Porque se você não sabe, você tem de aprender. É ou não é? Imagina, você entra num departamento, passa no concurso. Você quer ser um bom funcionário? Ou você quer só o dinheiro? Não, você quer ser um bom funcionário. Você quer ter prazer com aquilo. E se você não sabe realizar aquela coisa, você vai ou não vai perguntar? Por exemplo, você está numa aula presencial. Eu falo alguma coisa e você não me entende. Você vai ou não vai perguntar? Vai perguntar. Num relacionamento, camarada está a fim de ficar com uma menina. O não já é garantido. Então, ele deve tentar o quê? O sim. Então, meu parceiro,
Se você não perguntar, a resposta vai ser sempre não. Então, corra atrás. Questão 3. Questão 3 não, né? Regra 3. Se não der um passo à frente, nunca sairá do lugar. No final das contas, o que a gente está querendo dizer com isso daqui, meu companheiro? Vida de concurseiro é isso. Você deve sempre buscar um algo a mais. Nunca ficar parado. Mas isso não é só a vida do concurseiro. É a sua vida de forma geral. E, se possível, transmita isso aos outros para melhorar a tua casa, para melhorar o teu convívio com os amigos, para melhorar o teu ambiente dentro do trabalho, porque a gente deve sempre correr atrás de perspectivas melhores. Não há por que ficar parado. Esse negócio de deixa a vida me levar só com o Zeca Pagodinho. Com a gente não dá, né, parceiro? Quando eu estiver cheio de milhão no bolso e você também, a gente deixa a vida nos levar, não é não? Então vamos lá, finalzinho da aula. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Algo que é, de certa forma, tranquilo, se você já entendeu que num processo total da comunicação, eu tenho o emissor, eu tenho o receptor, mas diante disso, eu tenho um código linguístico, que é a língua portuguesa, eu tenho uma mensagem que está sendo transmitida, que é o que a gente está falando, e eu tenho um canal que pode, na verdade, se apresentar de diversas formas, e eu ainda tenho o referente, que é o contexto, que essa mensagem que está sendo transmitida, como ela vai ser transmitida. Então, se você entendeu tudo isso, eu estou feliz. Se não entendeu, se você precisar fazer mais um pouquinho de exercícios, alguma coisa assim, entre em contato comigo. Eu sou bem acessível nas redes sociais, aí no Facebook, pode ter certeza, vou te responder. Se eu demorar um pouquinho, é porque são muitas mensagens, tranquilo? Então, meu companheiro, é isso. Fica com Deus, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Clique like.